Você está aí trilhando a sua trajetória profissional e se pega muitas vezes dentro de um movimento de indecisão, de falta de clareza, de falta de perspectiva. Independente da área que você atua, você pode atuar como CLT, trabalhando numa empresa, trabalhando numa multinacional, você pode ser uma pessoa jurídica que traz para o seu trabalho uma autonomia, uma certa independência e aí já tem também outras responsabilidades. Você pode ser uma pessoa que está buscando empreender ou que já empreende há um certo tempo, ou você pode ser aquela pessoa que realmente decidiu que agora é o momento de você fazer a sua transição de carreira e você se depara com a procrastinação muitas vezes, a falta de ação, a falta de produtividade, a falta de organização e uma série de outros elementos aí que interrompem o seu processo. No vídeo de hoje, eu, Vanessa Augusto, terapeuta, especialista em gestão das emoções no trabalho e na carreira, vou trazer para você algumas estratégias para lidar com emoções difíceis. Se você está assistindo esse vídeo aqui na estreia dele, nós estamos no mês de julho de 2024 e no mês passado, em junho de 2024, teve o lançamento do segundo filme da série Divertidamente da Pixar. Se você assistiu, eu não vou dar spoiler não, fica tranquilo. Se você não assistiu ainda, busque assistir, mas eu quero falar sobre a questão muito divulgada de uma maneira assim lúdica, mas extremamente importante dentro do filme, que foi quando a personagem, né, a Riley, acaba recebendo, quando ela entra ali na puberdade, algumas emoções, né? A gente viu no trailer mais enfaticamente a ansiedade, mas ela acaba recebendo outras emoções ali também dentro dessa fase. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é para um ponto em que ali dentro da animação ela tem que lidar com uma crise de ansiedade, praticamente, né? Acontece ali e a gente verifica exatamente o ponto em que ela tem que administrar. E muitas vezes essa administração emocional a gente não sabe como começar, a gente não sabe como elaborar, a gente não sabe nem se existe estratégia para isso, nem se existe dinâmica para isso, já que eu sempre falo nos vídeos anteriores e no mais recente eu também falei que não tem como você desligar aí as tuas emoções, não tem como você puxar da tomada as emoções achando que você vai dar um jeito nelas e que elas vão se desligar automaticamente. Se dentro do seu ambiente de trabalho ou dentro da sua perspectiva profissional hoje você se encontra diante de emoções tidas como mais negativas ou mais desafiadoras, porque a gente não tem emoções boas e emoções más, todas elas têm a função de entrar na nossa dinâmica a fim de nos trazer um olhar apurado para aquela situação, do porquê que você está sentindo aquela emoção naquele momento. Então, o primeiro ponto que você tem que prestar atenção é isso, né? A primeira estratégia é a sua autopercepção. Por que aquele momento X que aconteceu ali na minha semana, na minha rotina, me desencadeou a emoção Y, tá? A trazer aqui um exemplo até particular, há umas 2 semanas anteriores, eu passei por um episódio particular da minha vida pessoal que me trouxe uma sensação de raiva muito grande e me deixou 2 dias, olha só, né? Para uma pessoa que trabalha com inteligência emocional e gestão das emoções, eu fiquei ali 2 dias assimilando porque eu estava com muita raiva de uma determinada situação da minha vida pessoal. E isso, claro, que influenciou diretamente a minha vida profissional. Fez cair a minha produtividade, fez cair o meu rendimento nas sessões dentro da terapia, eu não estava mais acessando com clareza tudo aquilo que eu gostaria de ter acessado, eu não estava mais me conduzindo pessoalmente da forma como eu gostaria e fisicamente essa gestão da raiva também me levou a alguns prejuízos ali nesse processo do meu emocional, mas automaticamente, ao tomar consciência de que eu estava sob a influência da raiva naquele momento, qual foi a primeira
tomada de decisão ali, né? Eu tenho que perceber por que é que eu entrei nesse fluxo de raiva. Primeiro movimento é esse, você se colocar percebendo por que que aquela situação, por que que aquele movimento, por que que aquela decisão ou indecisão sua ou de alguém te motivou a entrar o teu sistema emocional em ebulição e fazer surgir uma raiva de uma forma muito potente, né? Muitas vezes porque a raiva ela é uma emoção bastante potente. E aí eu comecei nesse exercício de autopercepção, o que é que tinha acontecido, o que é que eu deixei a desejar, o que é que eu não regulei, o que é que eu não experimentei alterar, o que é que eu precisava fazer em relação a isso que eu estava sentindo naquele momento. A partir do momento que eu identifiquei a raiva, a partir do momento que eu percebi o que é que a raiva estava me mostrando, estava manifestando, eu desativei essa reatividade da raiva para todas as pessoas que estavam ao meu redor, para que elas não sofressem com a minha influência dominada pela raiva. Van, mas como é que você faz isso? Que chave que você desligou? Que processo que você fez? Que magia que você fez? Que tarefa que você fez, né? Aí você vai se perguntar nesse sentido. O fato de você ter entrado nesse movimento de autopercepção ajuda muito dentro desse processo. Então, a partir do momento que eu identifiquei a raiva, eu já fiquei ciente de que eu estava sob essa influência da emoção. E que ninguém, nenhuma outra pessoa ao meu redor precisaria sofrer qualquer tipo de consequência por uma raiva que eu estava internalizando pela situação X que aconteceu. Tá? Não requer prática nem habilidade? Claro que requer prática e habilidade e requer alguns anos aí de experiência terapêutica nesse sentido, porque aí eu abri mão das minhas ferramentas terapêuticas para ressignificar essa raiva. Foi PNL, foi Theta Healing, foi terapia multidimensional, foi uma série de movimentos ali para respiração, meditação, e dar-lhe meditação, reforçando a meditação, né? Até que eu fui introspectando aquela raiva e entendendo todo o processo que ela estava realizando ali naquele momento. Depois dessa autopercepção, que é uma chave muito importante para você ativar quando você estiver dentro dos teus processos aí, lidando com emoções mais difíceis, é você trazer essa percepção exatamente como eu fiz. Ninguém aqui ao meu redor, nenhum cliente, nenhuma pessoa que convive pessoalmente comigo, nenhuma pessoa que está fora dessa situação que aconteceu, tem nada absolutamente a ver com essa raiva. Então eu não preciso ser uma pessoa reativa por conta da raiva que eu estou sentindo. Fato. Maturidade emocional que se chama isso, tá? É você ter essa percepção de que eu não precisava gritar, eu não precisava esbravejar, eu não precisava conduzir essa raiva para fora nesse sentido agressivo com outras pessoas em qualquer tipo de situação que eu tivesse envolvida naquele momento. Então isso também veio para a consciência. A atividade física também eu dei uma intensificada para dar uma baixada nessa questão da raiva. A meditação ela também foi muito eficiente nesse processo. A respiração consciente também me trouxe muito para o eixo, né? E tinha uma descarga física também acontecendo ali naquele momento. E aí eu minimizei essa descarga física com abrindo mão, né? Aí de chás, que eu gosto bastante de utilizar, a fitoenergética, né? Para quem não conhece aí, fica a dica também. E aí eu busquei exatamente os chás que ativavam o meu centro de energia aqui do poder pessoal, que é essa região aqui do umbilical, né? Do nosso centro de energia umbilical ou plexo solar. Para quem estuda as questões energéticas a fundo aí, sabe do que eu tô falando. Se você não sabe, né, nós temos dentro do nosso corpo 7 centros de energia
onde estão localizadas as nossas glândulas mais importantes do corpo. Então, aqui na região do estômago, né, nós temos glândulas importantes, nós temos o pâncreas, nós temos o fígado, nós temos toda a nossa regulação de energia aqui nessa região. E aí, esses centros físicos, orientalmente conhecidos como chakras, aqui, né, no ocidente, são centros físicos de energia, e graças à neurociência, esses centros eles são visíveis também hoje por equipamentos que a gente consegue fazer uma tomografia mais profunda, né, das regiões ali, mas só o fato de você saber que onde a gente tem as glândulas principais de ativação do nosso corpo, a gente tem esses centros de energia, tá? E quando eu falo de energia aqui, gente, desmistifica a questão energética, tá? Energia é tudo aquilo que circula no seu corpo. Você é um montante aí de prótons, de elétrons. Se você estudou na aula de física, você vai saber isso. Eu tô falando dessa energia que tá em todo lugar, né? O átomo, as frequências, o Wi-Fi, você hoje usa a internet, você hoje tem essa consciência. Então tá na hora de 2024 desmistificar, quando a gente falar sobre energia, você pensar nessa ativação automática e química e também fisiológica do nosso corpo. Então eu busquei os chás que ativassem essa região do meu plexo solar aqui, ativando o fígado, ativando o pâncreas, ativando o baço, ativando o intestino, ativando o estômago, né? Para que essas glândulas elas fossem aí refeitas também. Então você pode abrir mão da fitoterapia, da aromaterapia, mas principalmente da tua consciência, onde é que essa raiva está localizada? Porque eu também fiz esse exame físico clínico da minha consciência corporal, onde eu estava sentindo a raiva estava aqui, né? Nessa região. Tava me trazendo desconforto abdominal, dor abdominal, tava me trazendo uma série de sensações e reações físicas, tá? E a minha consciência corporal me trouxe essa informação. E aí, tomando partido de todas essas ferramentas e de todas essas dinâmicas aí, né, eu parei para pensar por que eu tinha sido ativada então por essa dinâmica de raiva. E fiz o meu exame de consciência, coloquei algumas coisas no papel, né? Busquei fazer terapia também para desanuviar toda e qualquer sensação, toda e qualquer situação. Utilizei sim da mão da terapia, que eu absolutamente sou fã, suspeita para falar como terapeuta e praticante, e claro que fiz também o uso dessa ferramenta maravilhosa para poder me desvencilhar dessa raiva que estava bastante contundente aí algumas semanas atrás. Dito isso, né, a gente trouxe várias estratégias aí que você tem que ter em mente, mas a primeira, autopercepção. A segunda, entender qual é a emoção que está reverberando aí, qual é a emoção difícil, a raiva, a tristeza, o medo, a ansiedade, o estresse. A partir do momento que você toma consciência de qual é a emoção, você vai criar os movimentos para dominar essa emoção. E você tem clareza, você tem consciência, você tem condição de fazer esses próprios movimentos, né? Depois, entender que ninguém ao seu redor precisaria ou precisa ser afetado por essa emoção. Então, não tome decisões, não tenha conversas difíceis, não se coloque em xeque com outras pessoas numa situação assim, né? E se for dentro do seu ambiente de trabalho, perceba o que aquela emoção está querendo trazer para você. Perceba por que aquela emoção surgiu para você naquele momento, com aquela pessoa, ou com a sua situação, ou com a sua falta de ação, ou com a sua reação. A autopercepção ela é fundamental nesse sentido, tá? E se você quiser se aprofundar mais ainda dentro desse aspecto, além de você se inscrever no nosso canal e aí ficar atento, ficar atenta quando a gente tiver novos vídeos aqui para serem lançados, para serem colocados, se inscreva no nosso programa de autoconhecimento chamado Rota do Sucesso.
porque ele foi extremamente elaborado para que você consiga ter o domínio e a autorregulação das tuas emoções dentro de um período de 8 semanas. É um curso modular, as ferramentas elas são colocadas gradualmente para você, passo a passo, para que você, dentro do seu tempo, mas sem ultrapassar as 8 semanas aí, você consiga desenvolver tudo aquilo que você precisa nesse movimento de gestão das emoções, nesse movimento de inteligência emocional, principalmente direcionado para a tua carreira, para a forma como você quer conduzir o teu trabalho hoje, como é que você quer conduzir as pessoas ou o seu negócio ou as suas estratégias de vendas, de produtividade, de autoconfiança, de segurança, de comunicação eficaz, persuasiva e assertiva e uma série de outras ferramentas aí muito bacanas que a gente colocou depois de atender mais de 1.500 pessoas envolvidas nesse movimento de carreira, de trabalho, de sucesso, de prosperidade, de alavancar aí a vida que elas sempre quiseram, tá certo? Deixo aqui a minha gratidão para todos os inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva para que o nosso canal alcance mais e mais pessoas. E um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.